como eu fiz para parar de ficar cometendo erros emocionais dos meus investimentos. Então, quando eu comecei, que eu fazia muito, né? Enfim, numa carteira de ações, se o mercado começava a cair, eu pensava em vender porque vai continuar caindo, eu estou tendo prejuízo, depois eu compro mais barato. No mercado financeiro, fazendo trading, penso, putz, se essa estratégia, esse robô está indo mal, ou se esses investimentos estão indo mal, eu vou parar. E mesma coisa ao contrário, né? Se eu estou ganhando, eu estou com lucro, vou botar o lucro no bolso e vou parar. E com o passar do tempo, o que eu fui prestando atenção? Que isso estava, no começo, era erros que prejudicavam demais os meus investimentos, chegava em determinados momentos até a ter prejuízo por causa disso. E depois, já que eu comecei a me tornar um trader lucrativo, eu comecei a perceber que esses erros emocionais estavam prejudicando o potencial da minha rentabilidade. Ou seja, se eu estava fazendo 2,5% ao mês, eu poderia estar fazendo 4, 5%, se eu não estivesse cometendo esses erros emocionais. E basicamente o erro era isso, o erro era quando eu estava perdendo, eu queria mexer nas operações, quando eu estava ganhando, eu queria mexer. Então o que acontecia muitas vezes? Quando eu estava perdendo, eu encerrava as operações, então essas operações muitas vezes voltavam a ficar positivas, eu encerrei elas no prejuízo. Ou se elas estão no lucro, eu fechava as ordens para colocar esse lucro no bolso e o mercado subia ainda mais, ou ia na direção, enfim, que eu estivesse operando e fazia muito mais lucro. Ou mesma coisa na distribuição de risco, né, que eu faço utilizando robôs. De repente um robô não está indo tão bem, opa, vou tirar risco dele, aí no mês seguinte ele faz um mês bom, estava com risco baixo, aí eu coloco de volta e assim vai. Mas tudo isso não baseado, eu estava fazendo muito isso não baseado em critérios matemáticos, em critérios que façam sentido do ponto de vista de análise, e sim simplesmente por questões emocionais, né? Porque quando você ganha, você fica confiante naquilo, quando você perde, você vai perdendo a crença naquilo. Então você tem que saber analisar, eu aprendi a analisar exatamente de forma pura, de forma sem emoção, olhar dados, analisar dados e tomar a decisão dos meus investimentos. A partir do momento que eu faço isso uma vez por mês e todos os meses eu analiso dados, tomo uma decisão e eu não mexo mais, né? A não ser que aconteça alguma coisa muito atípica, isso fez com que eu melhorasse consideravelmente a minha rentabilidade, os meus investimentos, simplesmente por aprender por primeiro observar e entender que a questão emocional estava fazendo com que eu mexesse de forma inadequada nos meus investimentos, quanto aprender a criar regras e seguir regras. Né? Criar regras, eu vou analisar os dados uma vez por mês, vou tomar decisão baseada em dados e pronto. A partir de que eu passei a fazer isso de forma, digamos assim, mais fria, eu passei a melhorar consideravelmente os meus resultados. Então, quando você for fazer os seus investimentos, faça eles de forma analisando dados. Toma muito cuidado, porque vai parecer, quando você está com o emocional à flor da pele, ou seja, porque está perdendo ou porque está ganhando, seu cérebro tende a te sabotar no sentido de que você começa a criar dados imaginários na sua cabeça para tentar arrumar desculpa para tomar uma decisão baseada no que seu emocional quer, né? E não no que realmente os dados refletem. Então você tem que ter total foco em ter concentração para fazer só o que os dados dizem friamente, analisar o investimento friamente, tá? Não do ponto de vista emocional. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai melhorar muito os seus resultados, tá legal? Então, se você quer ver outros vídeos com outras dicas como essa, assina o meu canal no YouTube, Investidor de Sucesso, segue a minha fanpage no Facebook. Aqui é o Marcelo Vieira e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.